Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como fazer a docagem, na docagem básica no Lazarus. Bom, eu estou usando a palavra docagem, mas a palavra que nós usamos para o português para isso é acoplamento. Só que como em português nós usamos acoplamento, quer dizer, em programação nós usamos acoplamento para uma outra coisa, então eu vou usar a palavra docagem mesmo, que vem de docking, ok? O padrão do Lazarus é ter o editor de propriedades, Object Inspector, esse cara aqui, ó, ter também o editor de código e o explorador de código fonte, aqui e o formulário de mensagens, todos eles separados. A gente chama isso de vazado, fundo vazado. Bom, quando você está trabalhando apenas com um monitor, às vezes você tem que fazer isso aqui, ó. Você quer fazer editar, passar componentes para lá, para cá, né? Então você faz como você imaginaria fazer, né? Só que depois você tem que ficar cambiando trocando, né, com o editor de texto aqui do código de programação. E aí depois você dá F12 novamente e fica vendo o que você está fazendo. E depois coloca pincela um outro componente, né? E depois vai para o código, né? Vem aqui o código. E às vezes você tem muitos formulários e eles somem de você, né? Então algumas pessoas não conseguem se dar bem com isso. Outras não tem problema nenhum em trabalhar apertando F12, né? Para ver o formulário. O problema é que o formulário nem sempre vai estar aqui, né? O formulário pode... Você está trabalhando, aí você aperta F12, ele aparece aqui. Você muda de programa, então F12, aquele outro formulário está colar. Ele nunca estará na mesma posição e às vezes você tem que ter um jogo de cintura para aumentar, diminuir a janela conforme a sua necessidade, né? Então algumas pessoas não se acostumaram com essa forma de programação, né? Então o que elas gostam? Elas gostam do formulário acoplado, igual ao Delphi recente, porque a forma do Delphi 7, que muitas pessoas têm eles até hoje, né, como linguagem principal de programação, é exatamente assim, e muitas pessoas já se acostumaram a essa forma e não mudam nada, ok? Então não tem problema nenhum com o formulário ser desse jeito, é questão de apenas acostumar-se. Mas se você vem do Delphi mais recente, você tem esse formulário docado nessa área aqui do editor. Você aperta F12 e aí você aperta F12 e aí você tem o formulário subindo aqui, tá bom? Então, quais são as maneiras de fazer docagem? Tem muitas maneiras diferentes de fazer docagem, né? Eu vou mostrar duas aqui, tá bom? Então, uma das formas de você poder fazer docagem, né, tem a docagem básica, tá? E tem a docagem apenas do formulário. Se você gosta do Object Inspector, gosta do sistema de mensagem, o que te incomoda é apenas o editor, tá? Saiba que você pode fazer com que apenas a docagem do formulário aconteça. Então nós vamos aqui em Package, Install Package, e vamos procurar por um camarinha chamado Docker Form Editor, tá? Fuja do Sparta, tá? Não use Sparta de jeito nenhum, ele foi descontinuado na versão 2.2. Salva, né? E então prossiga aqui, continue. E vamos ver no que muda. Ele está linkando aqui. E quer salvar? Não precisa. Muito bem. Qual que muda? Ele sempre abre na minha página, meu monitor principal, tá? Então eu tenho que fazer isso. Tem que arrastar eles para cá de novo. Vamos lá. Então o que você tem aqui? Apenas com esse pacote que eu acabei de fazer a instalação, você tem ele vazado com o Object Inspector aqui, o sistema de mensagens aqui, mas note agora, você tem uma guiazinha form aqui, ó. Ela inclusive pode ficar para baixo se você quiser, essas guiazinhas aqui. Você pode configurar aqui em Options, tá? To Options, tá? Ok. Agora que ela está aqui, o que você pode fazer? Você simplesmente toca aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai ter sempre o formulário nessa posição. Aí você pode colocar o seu botão, você pode colocar o seu memo,
né? Você pode colocar o seu digit e aí você troca, ou você usa o F12, aperta o F12 para ir para o código, ou simplesmente faz isso aqui, ó, troca, tá vendo? Tá? E você tem aqui a ancoragem. Ele mostra de um jeito simples aqui onde as coisas ficam, tá vendo? Então às vezes você tem um painel dentro de um outro painel, né, e você quer saber como é que eles ficam. Então aqui você sabe como é que está a ancoragem dele, né? Então ele mostra as bordas, né? Se você quiser saber como esses componentes vão andar, né? Se você fizer isso, ó, o mesmo não vai andar, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui no componente, aqui nas ancoragens, e eu digo, por exemplo, top e left, por exemplo, ele deveria estar ancorando, então ele deveria estar andando junto. Agora está andando, tá vendo? Então ele vai permitir isso. Não é sem você estar com um monte de coisa, porque às vezes você tem componentes não visuais aqui, e isso complica muito quando você quer observar apenas o formulário. Então você tem essa guia que você pode fazer isso, ok? Então essa é uma das formas de fazer a ancoragem. Vamos à segunda forma. O segundo método requer que antes de eu fazer a instalação dos pacotes, eu observe isso daqui, ó, Tools, Desktop. Essa opção Autosave Active Desktop, eu prefiro deixar ela desmarcada, porque como a situação das janelas vai mudar, tá? Ele auto-salvaria o layout último em cima do default, né? E isso pode causar efeitos às vezes desagradáveis, porque se você não gostar, você não volta mais para o layout anterior. Então é bom sempre proteger o layout atual, aí você pode salvar como, né, dar um outro nome, né, para um arranjo diferente de janelas, tá bom? Mas eu, geral, só desmarco isso daqui. Depois de desmarcado, eu vou aqui em Packages, né, Package, Install Packages, e aí nós vamos instalar os dois anchors. O Anchor Docking é o formulário que você, a ancoragem básica que nós já vimos anteriormente. Tá? O Anchor Dock Design, ele vai colocar alguns outros elementos, algumas outras barras, como por exemplo Project Inspector, né? Você tem as units, você vai ter também a barrazinha de componentes, né? Então vai ter esses componentes. Então vamos colocar os dois. E se eu quiser, é opcional, tá? Se eu quiser o formulário docado aqui na parte do editor, tá? Eu vou colocar também aquele componente que nós falamos agora há pouco. Chama-se Docker Form Editor. Tá? Se afaste do Spark. Se tiver Spark dentro do seu programa, haverá uma grande instabilidade. O Spark, inclusive, não funciona mais na partir do 2.2. Até funciona, né? Mas ele entrou em um estado, né, de descontinuação. Tá? O Docker de Form Editor, né, e o Anchor Docking e Anchor Docking Design substituem ele completamente. Então vou dar um Save, vou dar um Continue, e aí você vai dar adeus, né, a essa configuração aqui. Tá? Como ele sempre vai abrir no meu segundo monitor, tá, eu tenho que arrastar agora. Vou arrastar aqui, agora como ele está. Como eu falei para vocês, tá, o Project Inspector, a base de componentes, né, o sistema de mensagens, né, o Object Inspector aqui, tá tudo, essas janelinhas agora estão tudo grudadas. Se você quiser ver o formulário, ou você toca aqui, né, e faz o ajuste que você precisa, nem precisa da tecla F12, né, eu aperto F12 mesmo para ficar trocando entre o código e o formulário. Tá bom? Essas duas formas existem. Muito cuidado agora, que agora você tem aqui em Desktop a opção, né, de Default Dock Option, que já está inclusive salvo aqui. Tá? Primeira coisa que eu faço é essa configuração aqui, ela vai ficar permanente, então eu venho aqui Save, em vez de colocar Default Docked, eu vou colocar aqui um monitor, tá? Full HD, ok? Isso é uma configuração. E agora, tá? Quer ver? Vamos fechar aqui de novo, ó, e vamos carregar ele novamente. Tá vendo? Ele já apareceu. Se eu deixasse assim,
né, e estivesse aquela opção de autosave, o que acontece? Não, ele sempre voltaria dessa forma aqui. É por isso que eu deixo essa opção desmarcada, tá bom? Eu vou deixar aqui uns cards, né, um link que explica melhor essa opção de desktop aqui no menu Tools, tá bom? Então é isso aí, pessoal, encerramos por hoje.